Olá, bom dia. Hoje é 15 de março de 2021, é segunda-feira, e vamos de fato realizar o que Deus esteve a me solicitar. Com a certeza de que fácil não será. Então vamos lá. Existia 2 braços no lugar. Não posso falar que não posso falar que os braços não estiveram de fato a se encaixar. Parecia claro que os braços sabiam exatamente onde entrar e como sair de lá, deixando claro quem estava a mandar. Nunca foi interessante para ninguém barrar. Sempre acordaram para deixar cada braço comandar a parte que assim cada um desejasse realizar. Fato mesmo é que o tempo costuma passar. Esta é uma questão que quase sempre nós preferimos desconsiderar. A gente costuma viver o hoje de cada lugar. Assim sendo, não tem ontem que o tempo esteve a carregar, nem um amanhã que o tempo com toda certeza trará. Essa é a pior burrice que o homem esteve, de fato, a realizar, desde que aprendeu a pensar. O homem não compreendeu que existe, de fato, um Deus. E em nenhum momento ele nos desmereceu. Assim sendo, quando a gente resolve desconsiderar as coisas que cada entidade costuma realizar, muito difícil será para os braços que acreditam o tempo todo que estão a ganhar. A questão é o que realizar para a gente saber administrar o que cada braço esteve de fato a pensar. A questão é que viramos, de fato, um único braço no lugar. E isso, de algum modo, nunca estiveram a considerar. Na real mesmo, sempre desejaram que cada braço viesse a administrar, sem ter que se misturar, porque muito mais difícil seria, de fato, separar. Mas aqui, alguém que resolveu, de fato, deixar tanta coisa no seu devido lugar, resolveu patrocinar. Viu que, de fato, juntar era a melhor maneira de separar, porque cada um saberia, de fato, onde depositar a dinheirama que estavam a ganhar. A questão é que o mar não costuma perdoar. E foi assim que, de alguma maneira, quebraram as ondas do mar. Ninguém esteve, de fato, a esperar. Acreditavam que as ondas do mar iam ou iriam muito mais longe chegar. Poderia até entrar para o americanês falar. O problema é que o americanês esteve a se juntar e desde então as ondas do mar começaram de fato a se danar.
Isso mesmo. Desde que eles resolveram, o americanês, criar uma organização para muito dinheiro lavar, as ondas do mar perderam toda a importância do lugar. E não foi fácil, de fato, assim aceitar. As ondas do mar até tentaram, de fato, argumentar, dizer que não era bom se juntar dois braços tão potentes no lugar, que deveria dar uma parte para as ondas do mar administrar, que seria mais fácil entrar e sair, levando em consideração tudo que se passava aqui, que não poderia ser bem assim, extinguir todo o direito do mar ir e vir, mas não podemos deixar de pensar que existia Xi Jinping em algum lugar. Sim, não dá para, de fato, você desconsiderar um Xi Jinping que sabe, de fato, abraçar até a americanidade do lugar, sabendo, de fato, muito dinheiro, de fato, fabricar para a americanidade, tentar, de alguma forma, se safar de toda a derrama que estiveram, de fato, a tirar daquilo que a gente poderia sequer imaginar. A questão é que não é fácil, de fato, a gente derrubar a torre mais alta do lugar. De algum modo, a gente, de fato, derrubar a torre mais alta do lugar, acreditando que Xi Jinping iria nos dar um braço mais forte do que aquele que a gente esteve, de fato, a imaginar, com certeza assim não iria rolar. E desde então, viramos capacho. Daquele que se julga ser o mais sábio. Sabe que não é fácil você ser capacho de sábio. Não. Sábio sempre anda empoeirado. Gosta de viver assim, de algum modo amontoado. Sempre utilizando fardo pesado. Assim sendo, quando Deus me convidou a pensar no que a americanidade esteve a realizar, desconsiderando toda a sua realidade, ele me disse para, de algum modo, eu considerar cada detalhe do lugar. A questão é que não dá para a gente detalhar sem a gente querer enxergar. Sim, não dá para a gente acreditar que a Bolsa Nova-Iorquina não virou casa de esquina. Sim. A gente acreditar que a Bolsa Nova-Iorquina se manteve de fato no seu patamar é o mesmo que delirar. E um pesadelo nos pegar e nos mostrar exatamente onde a Bolsa Nova-Iorquina foi parar. E digo com toda certeza, muita sujeira a Bolsa Nova-Iorquina aceitou guardar. E é da forma como aqui eu estou de fato a falar.
Eles aceitaram, de fato, acumular sujeira para sempre se beneficiar. Acontece é que uma certa gente esteve a nos desafiar. A gente não pôde, de certa maneira, bancar. Ficamos de uma forma assim meio que querendo ganhar luta sem no ringue entrar, sapateando para lá e para cá e alguém continuando de fato a nos estimular, dizendo que a gente de fato não tinha como bancar aquilo que eles estavam a realizar e a gente assim como se tivesse de fato a treinar para no ringue entrar. Só que sabe como é que é? Alguém esteve de fato a comercializar a gente do lugar, usando essa gentalha que sempre pensa em, de fato, lucrar, se dar bem em qualquer lugar, desconsiderando o sangue que está a carregar. E desde então, toda sujeira que existia, ou existe, quer dizer, existia, que passou a existir naquele lugar, começaram de fato a desviar e colocar na bolsa mais famosa do planeta que nós estivemos, quer dizer, estamos a habitar. E de uma forma muito peculiar, muito peculiar, muito peculiar, usando o dólar falso do lugar. Porque o verdadeiro a gente não consegue de fato acessar. Isso é tão claro no lugar, tão claro no lugar, tão claro no lugar, que tivemos que fabricar dólar falso até para o governo comercializar. Tamanha. Aí a enrascada que a gente de fato deixou. Essa é a realidade. A gente deixou de fato o braço dominar, braço esteve a se juntar, braço esteve a separar, mas sempre em prol de muito dinheiro ganhar. De tudo, de nós, tirar. Mas quando alguém de fato resolveu falar que o povo americano não iria mais aceitar certas coisas que, de algum modo, o povo estava a reclamar, foi o que esteve a bastar para o povo acreditar que uma nação eles iriam sustentar, sem precisar, de fato, de operar olho puxado. Sim, você, de fato, ser obrigado a ter olho, de fato, escaneado. Não? Queriam ter olho, de fato, arregalado, conforme era o sensato. Não posso falar, de fato, que isso não foi conquistado. A questão é que sentar lá para a gente ter o direito de o olho da gente, a gente preservar, não é algo tão fácil de se realizar. Porque se os próprios, sim, porque se nasce lá, não estiveram a se naturalizar. A nacionalidade esteve a conquistar na medida em que, com toda certeza, comeu o pão que o diabo esteve a amassar para vender qualquer um naquele lugar, inclusive o seu direito de lá estar. Assim sendo, a gente não pode, de fato, desconsiderar as leis que eles estiveram, de fato, a criar para dar a cada um o direito de lá estar.
muito dinheiro lavar, a vida do povo americano comercializar e olho puxado se achar no direito de enviar muita sujeira para lá de fato ficar. Porque assim ele teria condições de agir e ser hoje o que nós estamos de fato a concluir. Ele tem domínio do que se passa aqui, ou melhor dizendo, aí. Ele tem conhecimento do ir e vir. Ele desejou assim. Ele construiu uma ponte que ninguém quis destruir nem diminuir. Deram a ele um poder que não existe nem para o que senta para administrar esse país aí. Ele tem mais poder do que qualquer um aí e ninguém consegue diminuir. Ele consegue entrar e sair sem da China sair. Sem da China sair. Ele soube de fato diminuir cada um que tentou de fato interagir, achando que lucraria com o que ele desejou de fato servir. Aquele ali sabe de fato diminuir para engolir. Essa é a questão. É a diminuição. É saber de fato realizar a dita administração. E desde então é só falação, e o povo de fato vivendo essa desolação sem ter a menor compreensão. Sem ter a menor compreensão. E aí, mais divisão. Mais divisão, mais divisão, mais divisão. E sem essa história de estados da União. Cada um, de fato, tentando salvar sua mão. Então, como é que nós podemos imaginar os Estados Unidos do lugar, se cada estado está tentando se salvar diante do que eles estiveram a realizar, se vendendo em todo lugar? Escravos passaram de fato a, de alguma maneira, a se comportar, mas sem de fato querer enxergar que essa condição de escravo não leva ninguém a nenhum lugar. Não dá a ninguém o direito de opinar. E desde então há tanta dificuldade no lugar e tanto dinheiro falso a fabricar para de fato tentar esconder tudo aquilo que eles estiveram a fazer. E sempre com o apoio da TV. Porque a TV passou, de fato, a viver de acordo com o que eles desejaram, de fato, fazer. Em nenhum momento considerou que o povo estava sofrendo. E aí o povo, a TV começou, de fato, a vender. Sem se importar com o que estava acontecendo. Em nenhum momento, a TV desejou, de fato,
viver para saber até onde ia aquele poder. Escravo, o povo passou a ser, de uma maneira muito difícil de se entender. Porque olho puxado passou a ser o dono absoluto de tudo que o povo americano costuma de fato viver. E até sabe dizer como o povo americano costuma dizer. Sempre de fato a compreender o jeito de cada um ser, porque conta com o auxílio da TV, que o tempo todo diz para o povo como é que tem que ser, como deve fazer, o que responder, como entender, sempre. E se é assim, como de fato construir um universo seguro para cada um ter o direito de ir e vir? Se Marte deixou de existir, não tem nenhum direito de se assumir. E Vênus, Ave Maria, Vênus passou a cair. Vivo assim, sem saber para onde ir. Tentando se definir, mas sem conseguir. Tateando aqui e ali, aqui e ali. E a gente, sem saber de fato o que sentir. Não posso dizer que é fácil, de fato, sentir algo de bom nesse universo aqui. Porque além de Marte, viver assim, como se não tivesse nada dentro de si. Um fogo com toda certeza ali consumir, assim, sem conseguir. O quê? Definir? O quê? Vênus, por aí. Como se tivesse alheia, sem ter sentido de ir e vir. Tá? Existem outros planetas que estão a surgir. E tudo isso porque os que estão aí passaram de fato a pensar em si. Sim, até então os outros planetas não faziam parte desse sistema aí. Não existiam em si. Mas quando eles viram Marte e Vênus, assim, eles passaram de fato a pensar em si, querendo de fato o direito de existir, se constituir, ter uma identidade dentro de si. Então Deus esteve a me pedir para fazer essa leitura aqui. Como é que nós podemos entender a Via Láctea que existe em nosso ser? Sim, porque para a gente compreender o planeta que a gente está a viver, a gente precisa de fato compreender como é que esse planeta esteve de fato a sobreviver a todas as mudanças que existem dentro do teu ser. Então a ciência precisa nos dizer o que estará a acontecer. Porque se a ciência costuma dizer das mudanças que o planeta esteve a viver, é essa mesma ciência que
vai nos dizer que tipo de vírus é esse que a gente não consegue de fato entender e essa metamorfose que dizem que estará a acontecer e é preciso de fato a gente querer ver as coisas do poder. A ciência pode nos trazer o ontem que nós fizemos questão de esquecer, para o hoje acontecer e o amanhã, de alguma maneira, a gente prevê. É isso que nós precisamos, de fato, entender. A ciência tem o ontem do nosso ser. Hoje precisa acontecer. Para o amanhã, a gente, de algum modo, prevê. Sem nos desmerecer. Sem nos desmerecer. E por a gente passar a ser. Porque com toda certeza a gente deixou de entender a nossa condição de ser. Não temos a menor noção do que é, de fato, servidão, escravização, povo em ascensão. Só essa globalização. Não sei, de fato, qual é a compreensão deles de globalização. Mas está longe de ser união. O que existe de fato é uma mistura, ou melhor, uma trituração. É triturar. E de uma maneira em que cada elemento, enquanto o povo não consegue mais se identificar. E sem identidade no lugar, povo a gente nunca será. Nós seremos corpos a vagar. E com a gravidade a nos enganar. Nos dizendo que é bom, de fato, rastejar. Quando, de fato, o natural para a gente, de fato, se equilibrar, reconhecendo os braços que a gente, de fato, pode usar, é caminhar. E eu sinto muito. Mas não dá para a gente, de fato, desconsiderar o que a ciência pode nos dar. Conhecimento deste lugar para saber o que eles estiveram a realizar. Sem isso a gente vai continuar feitos cegos a tatear, querendo de fato com a leitura realizar, sem de fato a gente ter tato no lugar. Não dá para a gente ser cego em nenhum lugar sem a gente ter tato. Os sentidos, minha gente, são casados. O paladar é casado com o olfato. Está diretamente ligado. E o científico pode ser comprovado. E se é assim, não podemos de fato pensar num fardo leve ou pesado, sem de fato o ontem ser considerado. O ontem deve ser medido e pesado, e sentido do tamanho exato, para o razoável ser alcançado.
Eu sinto muito por tamanho fardo. Mas nós não podemos viver no mundo nos comportando como alienados. Como se não tivéssemos passado. O nosso passado precisa de fato ser apresentado. Assim hoje será com toda certeza pensado, considerado e vivenciado conforme o fato. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui na certeza plena de que Deus está em mim, conforme um dia Ele esteve aqui em alguém muito, 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 muito lindo. E Ele sempre diz para mim, a gente tem princípio, tem meio e tem fim. Assim a gente pode, de fato, existir. Vivendo com tudo o que se passa aqui. Obrigado por confiar em mim. É o que Ele sempre diz para mim. Obrigada, obrigada, obrigada e bom